Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Estamos juntos fazendo esse caminho com o Diário da Palavra, orando com a Palavra, meditando, até chegar à contemplação de Deus em nossa vida. E hoje a Palavra vem nos dizer e nos convidar para que vivamos na piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos acolher a palavra de Deus e aquilo que ela traz para a nossa vida. Jesus Cristo. Leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 8, 11 a 14. Caríssimo, o teu ensino, porém, seja conforme a só doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação de palavras só e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Outras leituras, Salmo 36 ou 37, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. Irmãos e irmãs, paz e misericórdia. Como a palavra nos convida a viver esta piedade, aguardando a feliz esperança na manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. São Paulo segue escrevendo a Tito e dizendo a ele que o seu ensino deve ser conforme a sã doutrina. Lembrando que nos tempos de crise, São João Crisóstomo, um doutor e padre da igreja, ele diz a seguinte afirmação, que nos tempos de crise é necessário ensinar não apenas com exemplos, mas ensinar com a doutrina. Então, a doutrina aqui é a fonte de todo o conhecimento da vontade de Deus para nós, na igreja, na nossa vida. Então, vamos pedir a Deus esta graça. Será que eu tenho vivido a sã doutrina? Por exemplo, São Paulo diz a Tito que os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Isso, de certa forma, pode-se dizer assim, é doutrina da igreja. A doutrina vai mais além do que as coisas práticas, os dogmas, os conhecimentos acumulados no decorrer de tantos séculos da igreja, mas passa também por essas, se poderia assim dizer, pequenas atitudes que nós devemos viver. Como deve viver o homem e a mulher de Deus, como vimos ontem sobre a instituição dos presbíteros, ou seja, das pessoas constituídas em autoridade. E também São Paulo vai dizer a Tito que as mulheres idosas devem observar a conduta santa,
Ou seja, são os bons costumes, uma boa conduta que convém a quem já alcançou a maturidade. Que não é exclusivo para eles, porque São Paulo também convida a ensinar também os jovens, os filhos, a serem prudentes, castos, dóceis, né? Ele exorta ainda os jovens a serem moderados, né? Bom, em tudo Tito é convidado a ser um exemplo de obras de integridade e Paulo frisa mais uma vez na doutrina, né? Na doutrina, com ponderação, né? Tendo uma palavra só, não duas. Exemplo, alguém que diz algo, depois não é mais aquilo, depois diz outra coisa. Isso complica na educação, na orientação, na formação. Mas ter uma só palavra e ser, sobretudo, irrepreensível. Ou seja, não dá lugar para que as pessoas encontrem onde acusar alguém que, sobretudo, está buscando viver a sã doutrina. Então, vamos pedir a Deus essa graça, porque a graça de Deus se manifestou na nossa vida, trazendo salvação para nós. É isso que também São Paulo fala para Tito, não apenas para nós, eu e você, mas para todos os homens. E esta graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, como nós ouvimos pela palavra de Deus. Pois Cristo se entregou por nós, meu irmão, minha irmã. Ele se entregou para nos resgatar de toda maldade e nos purificar. Vamos pedir a Deus, orando com esta palavra, a graça de que vivamos na piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se nós que estamos aqui meditando a palavra, colocarmos em prática esta palavra, ouvirmos esta palavra, orando com ela, meditando, chegarmos a essa contemplação desta palavra agindo em nossa vida, possamos ter a certeza que vamos ser sinais de orientação para tantas pessoas que vão ver os nossos exemplos. Mas como disse ainda há pouco, não basta os nossos exemplos. É preciso que nós aprendamos também a dar testemunho da nossa fé, fundamentados na sã doutrina. É aqui o centro do que Paulo pede para Tito. Eu sei que você vive muito bem, eu sei que você é um homem de Deus, mas não basta isso. Ensina a doutrina ao povo de Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem autoridade sobre alguma pessoa, não se exima desta responsabilidade de ensinar a sã doutrina da Santa Igreja para esses filhos, filhas, pessoas, irmãos e irmãs com que você se relaciona e tem a responsabilidade de educá-los. Seu exemplo é importante, mas não é suficiente. Lembramos daquilo que São João Crisóstomo nos ensinou. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre esse propósito de vivermos como exemplos e de ensinarmos e vivermos a sã doutrina. Levante-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.